Se você trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar, Lucas 14. Lucas 14. A partir do versículo 7. Nós temos aqui duas parábolas. A parábola dos assentos e a parábola do grande banquete. Acabamos de louvar a Deus, né? Maranata, a nossa esperança de participarmos desse grande banquete no céu. Então vamos meditar um pouquinho nesse texto bíblico. Vai projetar também aqui. E aí o texto vai ficar aí para acompanhá-lo também. Tá? Então a palavra do Senhor nos ensina. Né? Então lá, vou fazer até a leitura aqui, que aparece. Vamos lá. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, e Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá, ele dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Até aqui por enquanto. Pai, estamos com as nossas Bíblias abertas, também estamos diante do texto da Tua Palavra, em tela, mas precisamos que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine os nossos olhos, para que possamos contemplar o que o Senhor deseja para cada um de nós. Por isso, na dependência do Senhor, nós clamamos, Pai, para que o Espírito Santo, ó Deus, revele essa verdade aos nossos corações e opere em cada um conforme a necessidade que temos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Dividi esse texto em duas partes. Se você percebeu, após curar um homem enfermo e ensinar o que deve ser feito no sábado, após mostrar o desejo de Deus de curar, de libertar, de abençoar as nossas vidas, você vê isso aqui no começo do capítulo 14, Jesus, após curar aquele homem e ensinar essas verdades, Jesus ele passou a reparar nos convidados que escolhiam os primeiros lugares, ou seja, aqueles lugares de destaque. Jesus passou a observá-los, aqueles lugares que eram mais próximos do dono da casa, do anfitrião, da pessoa mais importante daquela cerimônia. Isso fazia parte do protocolo social daquele tempo. Os hóspedes se sentavam de acordo com a ordem de importância. Eu fico até indignado de muitas vezes ver na internet. Eu já fui em igrejas em que o púlpito parece um lugar de honra. Não sei se você já foi numa igreja, em algum ambiente, em que havia aqui à frente um local de honra. Uma vez eu vi numa igreja que os pastores, com aqueles ternos, aquelas coisas luxuosas, eles sentavam, dobravam as pernas, ficava aquela coisa toda. E nos bastidores, a pergunta era: quem o pastor presidente chamará para sentar ao lado dele? Porque havia 8, 9 cadeiras, né? Mas o pastor presidente sempre naquela cadeira principal, sempre sentado, e muitas vezes a cadeira até diferenciada, uma cadeira mais bonita, mais luxuosa. E assim então, pastor presidente senta ali, e a honra de quem senta ao lado dele, né? Chega até a coçar, assim, a pessoa fica se sentindo honrada. Nossa, hoje, nossa, aquelas coisas todas, é isso.
É isso que Jesus estava notando. Aqueles líderes religiosos, aqueles homens que gostavam de aparecer, gostavam de estar acima dos demais. Quantas igrejas hoje exaltam pessoas, colocam pessoas num patamar acima das outras? Quantas colocam num patamar vitrine, ninguém pode tocar no ungido do Senhor, ninguém pode tocar só porque a pessoa faz certas coisas dentro da igreja, elas são consideradas mais importantes, mais valiosas. Jesus pega todas essas honras humanas e joga no chão para nos ensinar o valor da humildade. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus quer nos ensinar sobre a humildade. No reino de Deus não existe aquele que está acima do outro. E Jesus Cristo foi exemplo disso. Naquele dia em que ele estava com seus discípulos, ele tirou parte da sua roupa e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E disse para eles que eles deveriam fazer uns com os outros. Jesus estava ali trazendo o ensinamento da humildade, e aqui Jesus Cristo está também trazendo esse ensino que o egoísmo, o favoritismo, a acepção de pessoas, a busca por posições de destaque, estar acima dos outros membros, são coisas que estão ligadas a um coração corrompido pelo pecado. Corrompido pelo pecado, pela religiosidade humana e mundana, porque você vê isso no mundo lá fora. E não são marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus, e daquele que vai participar do banquete celestial, quando Cristo Jesus voltar. Então Jesus contou essa parábola para nos ensinar que o reino de Deus consiste de pessoas humildes, e não de pessoas orgulhosas, egoístas, soberbas, que buscam a sua própria exaltação e honra. Jesus ataca diretamente essa arrogância, esse egoísmo humano, que deseja fazer da religião um meio de exaltação e de privilégios. Já vi pessoas que não se deram bem lá fora, elas gostariam de ser prefeitas, prefeitos, queriam ter posições sociais grandes, mas não conseguiram. E muitas delas vieram para onde? Para o meio religioso. Porque lá fora não conseguiram, lá na igreja eu consigo. Porque lá o povo é mais simples, lá eu consigo me posicionar. Por isso que no passado, irmãos, muitas igrejas exaltavam pessoas de posição. Pessoas que tinham uma posição social invejada, dinheiro, poder, terceiro grau, essas devem estar à frente da igreja. E muitas vezes a igreja colocava essas pessoas na evidência e esquecia de que Deus, Ele olha o coração humilde e contrito, e que Deus deseja aquele coração humilde, que desfruta de uma vida de oração, uma vida na palavra, e Deus não está interessado em títulos, em poder. É isso que Jesus quer nos ensinar. É isso que essa parábola chama a nossa atenção, para que nós sejamos humildes diante de Deus e humildes entre nós. O texto ele deixa isso bem claro. Jesus condena esse tipo de prática. E Jesus estava olhando aqueles líderes religiosos, estavam reprovando eles, e Jesus aqui então deixa claro que a humildade é uma marca de grandeza cristã, porque aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Humilde não busca a autoexaltação e não deseja estar acima das demais pessoas. Ele é uma pessoa que busca agradar a Deus e que será honrado quando Cristo retornar em glória. O discípulo humilde sabe que ele é filho de Deus, que ele pertence à igreja de Jesus e que a sua vida é um sacrifício vivo, o que é visto através de uma vida dedicada,
uma vida cheia da presença e do compromisso com Deus e com o seu reino. Ele está seguro e serve a Deus com o coração limpo e humilde. Então, nessa passagem, meus queridos, nós aprendemos que nós devemos nos envolver com o reino de Deus a partir da igreja que congregamos, e esse envolvimento não deve visar engrandecimento e exaltação própria. Pelo contrário, esse envolvimento deve ser movido por um coração humilde, que tem como intenção apenas glorificar a Deus, edificar a igreja e multiplicar discípulos para o Senhor Jesus. Essa deve ser a motivação nossa. Essa deve ser a motivação sua, minha. Por isso, meus irmãos, sejamos humildes aos olhos de Deus, e que sejamos humildes uns com os outros, pois Deus não faz acepção de pessoas e não age com favoritismo com ninguém. Eu e você possuímos o mesmo Deus Pai, o mesmo Deus Filho e o mesmo Deus Espírito Santo. A mesma salvação que Deus me deu, deu para você, deu para o irmão que está ao seu lado, para que nós sejamos humildes diante de Deus e das pessoas. Essa é a lição que nós tiramos desse texto. Mas o texto continua, versículos 12 a 14, o texto diz aí, acompanhe. Então Jesus disse ao que o tinha convidado, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Que coisa, hein? Você já tinha lido ou ouvido essa passagem? É uma passagem diferente, né? Que às vezes vai contrário ao que nós praticamos. Esse hospedeiro aqui, ele é tão egocêntrico como os convidados. Suas relações sociais são baseadas no princípio da reciprocidade. Ele havia feito uma lista de convidados, pensando nos possíveis benefícios que ele teria com essas pessoas. E era uma prática muito comum naquela época, como ainda acontece nos dias atuais. Eu vou convidar o Adolfo, na esperança de que ele me convide para a festinha na casa dele. Você percebeu o interesse por detrás? É isso que Jesus Cristo quer chamar a nossa atenção, que nós devemos fazer todas as coisas sem buscar interesse, vantagens. Tem muita gente que se relaciona, faz algo para a pessoa, querendo algo em troca. Eu vou ajudar, porque amanhã eu vou cobrar dessa pessoa, ela vai ficar em dívida comigo. Eu vou ajudar ela, porque amanhã eu vou precisar dela. Isso é egoísmo. É isso que Jesus está condenando nessa segunda parte. Que o que deve motivar você a se relacionar com as pessoas e convidá-las para o seu convívio pessoal, não é o interesse em segundas coisas, é o amor e a edificação. Eu convidei você para o meu aniversário, não porque eu tenho interesse em que você me convide quando você fizer o seu aniversário. Não, eu convido você para o meu aniversário porque eu te amo em Cristo Jesus e quero que você esteja no meu aniversário para juntos sermos edificados. Interessante, né? Então Jesus ele está combatendo o quê? O eu, o egoísmo. E falando que o que deve motivar não é o interesse humano, egoísta, carnal, mas o amor e a edificação.
A palavra aqui, aleijados, mancos, cegos, eram pessoas que não tinham nada a retribuir. Eram enfermos. Eles eram considerados inferiores, pecadores. Eles eram deixados de lado. Essas pessoas não tinham contato com ninguém, eram desprezadas. E Jesus então exorta o hospedeiro a convidar tais pessoas para suas realizações pessoais. E aqui entra um grande desafio para nós. Porque de certa maneira, esse costume que era comum naquela época, principalmente feito pelos líderes religiosos, muitas vezes inconscientemente nós fazemos o mesmo. Nos nossos aniversários, almoços e realizações pessoais. Não é verdade? Nós não temos a tendência de convidar somente os nossos familiares e aqueles que são mais chegados a nós, quando nós fazemos uma festinha de aniversário, quando você vai fazer um churrasquinho na hora do almoço, quem você pensa? Você pensa em quem? Naqueles que são mais chegados a você. Há pecado nisso? Não, não há pecado nisso. Só que o texto chama a nossa atenção para que você também olhe para aqueles que não fazem parte do seu convívio pessoal e mais íntimo. E aproveite essa oportunidade para trazê-los para o seu convívio. Então, toda vez que você for fazer um aniversário, convide seus familiares, convide as pessoas mais próximas, mas lembre também daquelas que não fazem parte do seu convívio. Seja um amigo seu do trabalho, seja um vizinho, seja alguém que precisa de Jesus, porque ao convidá-la, você atrai ela para junto de você, para que ela conheça o amor de Deus, para que ela tenha o contato com cristãos, para que ali você possa testemunhar de Jesus, fazer amizade, relacionamento com essas pessoas, com o propósito de abençoar a vida delas. É muito louvável aquelas pessoas que fazem uma festa de aniversário, e às vezes sobra, coisas, e essas pessoas têm um pensamento muito honroso, que é falar assim, deixa eu procurar algumas famílias carentes da minha cidade, e poder abençoar elas. Isso é uma atitude honrosa, porque você não está esquecendo dessas pessoas. Então todas as vezes que você fizer uma festa, todas as vezes que você fizer alguma coisa, sobrou bastante coisa, sobrou comida, o que eu vou fazer com essa comida? Pense nessas pessoas. Às vezes tem alguém da cidade que não tem aquela carne que você comeu, não tem aquele macarrão, não tem aquele bolo, e você vai poder ir nessa pessoa, levar isso que muitas vezes ela nunca comeu, você vai ter a alegria de poder compartilhar com ela esse momento feliz da sua vida. É isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Não pense só naqueles que são próximos de você, mas pense naqueles que você pode trazer para o seu convívio para abençoá-los, mesmo que eles não tenham nada para abençoar você. Que nem você vai aí ajudar uma pessoa carente, você faz por amor, você faz para abençoar a vida dela, sabendo que ela não vai ter nada para te dar. Então é esse sentimento que Jesus quer que eu e você tenhamos. É isso que Ele está ensinando aquele hospedeiro. Isso que Ele está nos ensinando nesta noite. Todas as vezes que você for fazer algo, pense naquelas pessoas que você poderia trazer para o seu convívio, para abençoá-las. Não somente aqueles que são próximos de você, mas outras pessoas também. Então, da próxima vez que você for fazer um aniversário, uma festa, um churrasco, pense numa pessoa que você poderia trazer. Eu vou chamar meu amigo do serviço. Eu vou chamar fulano que joga bola comigo. Eu vou chamar aquele que trabalha, aquele que estuda comigo, para ele participar também. Vai ser bom tê-lo aqui comigo. Aí você faz aquele convite, a pessoa vem com aquela felicidade e você abençoou aquela vida, não só com a alimentação, com o convívio, mas com a sua presença. E às vezes naquele momento ali, vai ter uma oração, vai ter uma palavra, vai ter algo, e ela vai ser edificada também pela pessoa de Jesus Cristo. É isso que Ele está nos ensinando.
É isso que Ele está chamando a nossa atenção. Tá bom? Que nós possamos refletir nesses valores, nesses ensinamentos bíblicos, porque esses ensinamentos de Jesus são diferentes daquilo que você aprende lá fora. O mundo que ensina isso. Procura só aquelas pessoas que vão trazer algo para você. Jesus fala aqui não. Que nós devemos amar todas as pessoas e abençoar aqueles que são desfavorecidos. Que nós possamos pensar, rever nossos valores e aproveitar essas oportunidades para que nós possamos convidar pessoas, que nem o pequeno grupo mesmo. Desde o começo da aprendizagem nós aprendemos, que aproveite o seu aniversário, convide o PGM para ir na sua casa, fala para o líder, fala assim, amanhã vai ser aniversário meu, essa semana é meu aniversário. Faça o PGM seu ir para a sua casa e você convida pessoas, convida seus amigos, convida seus familiares, que às vezes não conhecem a Cristo, não tiveram um encontro, estão distantes de Deus, para elas estarem naquele momento com você e serem abençoadas. É isso que o texto quer nos ensinar. Não está falando que você não deve convidar seus familiares, mas que você deve convidar aqueles que precisam de Deus, aqueles que você pode abençoar. Façamos isso para a glória e para o louvor de Deus. E chegamos, então, ao terceiro ensinamento. Peço que você acompanhe a leitura, a parábola do grande banquete, que ensina aqueles que vão entrar no banquete e aqueles que vão ficar de fora. Olha o que o texto diz. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Versículo 18, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. 23, então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Que texto, hein? Após Jesus pronunciar então essas palavras, um daqueles homens que estavam ali participando daquela ceia disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E diante então dessa declaração, Jesus passou a ensinar quem serão os hóspedes, quem serão aqueles que participarão do banquete celestial lá no céu. Aqueles que estarão lá naquele dia maravilhoso que Apocalipse 19 nos traz, que haverá a noiva se encontrará com o noivo e haverá aquele banquete das núpcias e assim estarão para sempre. Quem serão aqueles que vão participar? Quem será que vai participar? O texto diz aqui que comer pão no reino de Deus significa estar entre as pessoas que participarão das alegrias do reino messiânico. Naquele tempo de Jesus, havia no coração do povo a esperança da vinda do Messias. Você vê isso quando você lê os evangelhos, você vê claramente que o povo ansiava pela chegada do Messias, porque eles acreditavam que logo após a chegada do Messias haveria esse grande banquete. O Messias viria, libertaria eles do cativeiro romano, estabeleceria o novo reino, e para comemorar isso, um grande banquete, um banquete maravilhoso.
Eles aguardavam isso. Isso está profetizado lá em Isaías 25, 6. Neste monte o Senhor dos exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas e o melhor vinho. E lá em Apocalipse 19, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Você vai fazer parte desse banquete? A sua vida hoje, o seu estilo de vida hoje, garante que você vai participar desse banquete? O costume da época, preste atenção, irmãos, isso aqui é muito importante. O costume da época ensina que eram enviados 2 convites. Prestem atenção para entender o texto. 2 convites. O primeiro, para convidar para a festa, anunciando apenas o dia, mas não a hora. Então, com antecedência, era enviado esse convite para as pessoas, porque ele precisava saber quantas pessoas iriam participar daquele banquete. Ele precisava comprar a comida, a bebida suficiente para todos. O segundo convite acontecia poucas horas antes da festa começar. Você percebe isso aqui no texto. O anfitrião enviava seus servos aos que receberam o primeiro convite para anunciar que tudo estava pronto e que eles poderiam vir participar. Deu para entender? Primeiro convite, com antecedência. Tal dia haverá uma festa, um banquete maravilhoso. Essas pessoas então esperavam esse dia chegar. Mas quando chegou o dia, o anfitrião mandou seus servos, falando: pessoal, vocês aí que estavam esperando o banquete, venham, porque está tudo pronto. Chegou a hora, chegou o momento. Então havia 2 convites. Então o primeiro, ok. Quando veio o segundo, a hora para valer, a recusa, as desculpas começaram a ser dadas. Então o primeiro convite foi aceito. O segundo foi rejeitado. 2 convites foram feitos para o banquete, para anunciar que estava tudo ok. Como nós podemos entender isso? O primeiro convite, irmãos, foi enviado a Israel por meio de Moisés e os profetas. É o Antigo Testamento. Desde lá do começo da Bíblia, Deus já está anunciando que viria o dia do Messias. Moisés, os profetas, os salmos, todos eles anunciaram o dia do Messias. Israel aguardou, Israel esperou, Israel viveu toda essa expectativa da vinda do Messias. Então o primeiro convite é o Antigo Testamento. São os profetas, Moisés, a lei. Tudo isso convidava o povo, convidava para aquele grande dia. Jesus veio, Jesus nasceu, Jesus deixou a sua glória lá no céu. E João Batista começou a pregar o quê lá no deserto? Vocês lembram? Qual foi o anúncio de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Chegou o momento da festa, chegou o momento
do grande banquete. Chegou, o Messias está entre nós. O próprio Jesus, quando ele começou a pregar, ele falava o quê? Ele ensinava o quê? Ele exortava o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Esse é o segundo convite que está sendo feito. Aquele povo que viveu a expectativa, aquele povo que aguardava o dia do Messias, quando chegou esse dia, o povo retrocedeu. E começaram as desculpas. Não posso, não posso, não posso. Essa é a mensagem que está diante de nós. João Batista anunciou, Jesus, lá em Nazaré, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar a liberdade aos presos, a recuperação de vista aos cegos. E assim o Messias chegou. O segundo convite foi anunciado ao povo judeu, aos líderes e ao povo. Ambos foram convidados para participar daquele grande banquete. Só que diante desse convite, eles começaram a dar desculpas. Desculpas que mostravam a rejeição à pessoa do Messias. Eles não estavam dizendo não ao banquete celestial, mas eles estavam dizendo não ao anfitrião, ao Senhor da festa, o próprio Deus. Quando se refere aqui aos pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, no versículo 21, significa que a abertura e a extensão do convite para todas as pessoas. Praças e ruas referem-se à cidade de Jerusalém, os limites de Israel. Lá no final, quando fala de caminhos e valados, refere-se àqueles que estão fora da cidade, àqueles que não eram judeus. E nós vemos o cumprimento dessa profecia aqui, dessa promessa, que está nesse texto, lá no livro de Atos. Quando o evangelho sai da cidade de Jerusalém, começa a ir pela Judéia, pela Samaria, e chega até os confins da terra. Então, esses detalhes que estão aqui na parábola, o servo voltou, ele pediu vai, volta, esses líderes, esses que estão à frente do povo, nenhum deles vai atrás dos outros, anuncie o evangelho aos outros judeus, para que eles venham e se convertam e venham participar, mas faltava, tem mais lugar, vamos chamar então todo mundo, vamos chamar os gentios, coloca os gentios também. Aqui é o convite da salvação, é o convite para os judeus e para os gentios. Deus quer que a sua casa se encha, Deus quer que o céu esteja lotado. Por isso que o evangelho não é só para os judeus, mas também para os gentios. Nós somos abençoados. É esse que o texto diz. Mas irmãos, voltemos às desculpas para nós terminarmos. Porque essas mesmas desculpas que estão aqui, são as desculpas que as pessoas dão hoje, para recusar o convite de Jesus, para terem suas vidas transformadas, para viverem na presença de Deus, para terem seus pecados perdoados, para que tenham a certeza da sua salvação. São os mesmos desculpas que as pessoas dão hoje, para não assumir um compromisso com Jesus. São as mesmas. A primeira desculpa: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por isso, desculpe-me. Duas questões aqui. Como você compra algo sem antes ver e avaliar? O judeu era um ser totalmente cuidadoso, jamais ele faria isso. Então, a desculpa que ele está dando aqui. E se comprou o campo, como poderia vê-lo e apreciá-lo de noite? Pois a ideia do banquete é noturno e não de dia. Na cultura judaica acontecia de noite. Como que você vai avaliar seus bois de noite? Você faz isso durante o dia. Por isso que o texto fala que é uma
culpa. A verdade é que aquele homem estava mais preocupado com seus investimentos pessoais do que com investimento no reino de Deus. Hoje muitas pessoas vivem da mesma forma, estão priorizando os seus investimentos pessoais e rejeitando sua vida em Cristo, negligenciando sua vida espiritual, sua fé e seu envolvimento no reino. Hoje nós temos pessoas que não cultivam vida nenhuma com Deus, pessoas que não se envolvem com o reino do Senhor, nem com a igreja local, pessoas que não cuidam da sua vida espiritual, muito menos da sua santificação, pois os seus corações estão voltados para os seus investimentos pessoais. Pessoas assim, por mais que tenham uma religiosidade, ou façam parte de uma igreja cristã, ficarão de fora do banquete. Como está sua vida? Será que você não se encaixa nessa desculpa? Tantas pessoas só pensam no seu crescimento pessoal, nos seus investimentos financeiros, no seu trabalho, e está deixando Jesus de lado, está deixando Jesus para depois, para amanhã, para um outro momento. Hoje o que eu quero é investir em mim, e se dá tudo por si, acorda e dorme pensando nos seus próprios investimentos. Eu preciso acordar porque eu preciso trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não sustento a minha casa. Claro que é importante o trabalho, mas tem gente que está fazendo dos seus investimentos pessoais a essência da sua vida, a sua prioridade, a sua preocupação máxima. Tais pessoas que pensam e vivem assim ficarão de fora do reino de Deus. Segunda desculpa: acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpem-me. Novamente, é difícil você entender uma pessoa que vai experimentar bois de noite. Se hoje é difícil, imagina aquele tempo, que não tinha energia elétrica, não tinha nada. Mais uma desculpa para não participar daquele banquete. Este homem representa as pessoas que estão envolvidas com as ocupações diárias e não conseguem priorizar os interesses espirituais. São pessoas tão ocupadas com seus afazeres que não conseguem sentar aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos e ter intimidade com Ele. São as Martas da vida. Estão tão atarefadas, tão preocupadas, tão ansiosas, tão deprimidas, cheias de coisas humanas, cheias de coisas terrenas e mundanas, que não conseguem dizer sim para Jesus, sim para o Evangelho, sim para uma nova vida, sim para o perdão dos pecados, sim para a purificação do seu coração. Há muitas pessoas assim dentro das nossas igrejas, nos nossos convívios. E essas pessoas, infelizmente, o texto diz que elas também não vão entrar no reino de Deus, porque elas não priorizam o convite de Jesus, não assumem um compromisso de andar com Ele, de seguir a Ele, de colocá-lo como prioridade, porque o texto bíblico diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma desta terra, pelo que comer, pelo que vestir, não devemos nos viver naquela ansiedade, mas o texto diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Jesus não for a sua prioridade, se Jesus não for a sua primeira busca,
Se a sua vida espiritual não for prioridade na sua vida, você vai ficar de fora do banquete no céu. E por último, acabo de me casar, por isso não posso ir. Nova desculpa. Lá em Deuteronômio 24 diz: se um homem tiver se casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em sua casa e fazer feliz a mulher com que se casou. A lei dava essa liberdade. Então não haveria desculpa. Então a lei liberava a pessoa do serviço militar e de outras coisas, mas não liberava ela da pessoa de Deus. Você vai ter liberdade aqui, você vai ter liberdade aqui, mas não liberdade de Deus. Tem gente que tira férias de Deus. Tem gente que sai para a praia, vai para as festas, vai por aí, esquece a Bíblia em casa, não está nem um pouco preocupado. Vou tirar férias de Deus. 30 dias sem ler a Bíblia, sem orar, sem fazer nada. Tem gente que vive assim. Tirou férias de Deus. Deus está distante. Deixa Deus lá e eu aqui. Mais uma desculpa para não participar daquele banquete. Esse homem representa aquelas pessoas que colocam as questões domésticas acima das questões dos compromissos com Deus. Há pessoas que estão tão ocupadas e apegadas às atividades domésticas que não possuem disposição para práticas espirituais e a sua vida com Deus. Então, irmãos, são desculpas. Tantas outras desculpas que a Bíblia traz são desculpas. Há muita gente que inventa muitas desculpas para não assumir um compromisso com Jesus. Há muitas pessoas cheias até de boas intenções, até usa de boas intenções, como aqui, para não assumir um compromisso com Cristo, para não abrir o coração para Jesus, para que Ele possa entrar e transformar essa vida. Ficam sempre com desculpas, não posso, não consigo, não me envolvo, eu sou assim, eu sou assado, eu trabalho demais, eu não tenho tempo, sempre desculpas. Então, para as pessoas que usam desculpas para não assumir um compromisso com Jesus e com o seu reino, essas pessoas ficarão de fora do reino de Deus. Espero que você não seja uma dessas pessoas que fica sempre prolongando, sempre achando uma coisinha ou outra para não assumir o compromisso com o Senhor. E assim então que nós possamos tomar cuidado para que as desculpas não impeçam de entrar no reino de Deus. Finalizando, 3 verdades, 3 ensinamentos. Para viver o reino de Deus, é preciso um coração humilde, que rejeite a alta exaltação, para viver diariamente a glória de Deus, a edificação da igreja e a multiplicação de discípulos. Que nós sejamos humildes. Segundo ensinamento, que nós possamos priorizar e praticar os princípios e valores do reino de Deus. Nós precisamos trocar os nossos princípios e valores pelos princípios e valores da Bíblia. Quem deve moldar o nosso coração não é aquilo que eu acho ou aquilo que o mundo ensina, mas aquilo que a palavra de Deus declara. Por isso que Romanos, capítulo 12, está dizendo que você não deve permitir que o mundo venha moldar você. Você não pode permitir que os princípios e os valores deste mundo transformem a sua mente, mas que você deva permitir que o Espírito Santo faça uma metamorfose em sua vida, para que você compreenda e viva a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E por último, que você aceite o convite de Jesus nesta noite.
Que você abra seu coração para Ele nesta noite. E que você diga: sim, Jesus, eu entendo que o Senhor deixou a glória no céu, se fez carne, habitou e morreu na cruz pelos meus pecados. Reconheço que eu sou miserável pecador, que eu estou escravo do pecado do mundo. Salva-me, Jesus, porque eu sei que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade para dar vida eterna. Eu aceito o seu convite, eu aceito sua morte na cruz, eu aceito sua ressurreição, entrego minha vida para ti, para que eu possa viver uma nova vida, para que eu possa andar pelos seus caminhos e ter a certeza de que quando o Senhor me chamar, eu estarei contigo para sempre, participando desse banquete celestial. Abaixa a sua cabeça, conversa com Deus. Como está seu relacionamento com Deus? Às vezes você entrou aqui com a sua vida vazia, sem compromisso, ou você tem dado desculpas até hoje. Entregue a sua vida, reconheça o quanto pecador você é, e o quanto distante de Deus se encontra. Clame a Jesus por sua vida, clame a Jesus, para que Ele te dê um novo coração, para que Ele te perdoe os seus pecados, para que Ele te dê vida eterna, para que Ele transforme sua vida, para que você seja daqui para frente um discípulo, uma discípula, que você tenha compromisso com o reino, que você seja participante do reino, que você sirva no reino, que você viva para a glória de Deus. Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, após estudar esse texto, Pai, que ensina sobre humildade, que possamos entender, Pai, e nos humilharmos diante de Ti, e termos e vivermos um coração humilde diante de Ti, das pessoas, que possamos viver também os Seus valores, Pai. Transforma a nossa vida, tira, Deus, os valores do mundo, aquilo que muitas vezes nós aprendemos desde a nossa infância, coisas ensinadas, ó Deus, que não tem a ver com a Tua palavra, para que sejamos, ó Deus, transformados pelo agir do Espírito, para vivermos verdadeiramente a Tua vontade. E que possamos ter certeza, Deus, de que o sim foi dado em nosso coração, e que nós estamos participando do reino do Senhor, na expectativa da volta de Jesus, para que com Ele estejamos para sempre nesse banquete celestial. Que aqueles que ainda não tomaram essa decisão, aqueles que ainda não foram impactados por Tua graça, aqueles que ainda precisam, Deus, passar pelo novo nascimento, que o Espírito Santo, ó Deus, continue agindo nesses corações, convencendo-os, para que eles possam dizer sim e terem suas vidas impactadas por Jesus, e que possam carregar as marcas de Cristo em seu viver. Que ao participar da ceia neste momento, nós possamos celebrar Jesus Cristo em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.